dizer: este homem é misericordioso. Então são atributos que não se excluem, mas são atributos distintos que fazem de Deus ao mesmo tempo um Deus justo e ao mesmo tempo um Deus misericordioso. Ninguém pode falar que Deus não é bom, e ninguém pode falar que Deus não é justo. Deus é tanto justo quanto bom. Ele executa a justiça sem jamais poder ser acusado por ninguém. Quando o Senhor lançar no lago de fogo a todos aqueles que um dia pecaram contra Deus, aqueles que viveram para si mesmos, aqueles que viveram no pecado, aqueles que não queriam a Deus, porque talvez o grande drama de quem não aceita essa doutrina da soberania, da eleição e predestinação, é falar assim: mas e se a pessoa quiser a Jesus Cristo? O Senhor vai dizer não para ele? Não te preocupa, meu querido, porque ninguém pode ir a Jesus Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44: o homem não busca a Deus de si mesmo ou por si mesmo, o homem não deseja a Deus. Talvez você diga: mas eu desejei. Eu me lembro que no início da minha salvação eu estava com uma vontade imensa. Essa vontade era a vontade de Deus que estava tocando a sua vontade. Era o Espírito Santo te iluminando, era o Espírito Santo te convencendo, era o Espírito Santo te quebrantando, era o Espírito Santo te revelando, filho. Por esta razão é que as suas vontades, de repente, sem nenhuma explicação aparente, começou a ser tocada e aflorada, e começou uma busca a Deus. É por isso que muitos, eles não querem a Deus, eles não querem seguir a Deus, eles não amam a Deus. Às vezes você convida alguém para vir ao culto, à reunião da igreja, e por consideração a ti, porque você é um amigo, ele vem, e ele senta-se aqui no meio, e fica bem comportadinho, esperando o culto acabar. Quando acaba ele vai embora. Na outra semana ele já não vem mais. Ele poderá ser que venha, quem sabe, depois de mais uns 2 ou 3 anos, por consideração a ti, mas ele não tem prazer, ele não quer, ele não deseja, ele não sente satisfação. Se parar para ler a Bíblia com ele, isso aqui para eles é uma coisa abominável, no sentido de que ele não deseja, ele não tem como se assentar para passar um dia na comunhão da palavra. Somente aqueles que têm o Espírito Santo têm prazer nas coisas de Deus. O homem natural não entende, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então os homens não desejam. Não pensem que alguém vai buscar a Deus dizendo: ó Senhor, o meu maior desejo é ser teu servo, ser fiel a ti. E Deus falará: não, eu não te escolhi. Não pense isso. Nenhum homem vai a Deus com desejo de servir a Ele, se Deus não o tocar, se Deus não o constranger, se Deus não o chamar, se Deus não revelar a Ele o seu plano, o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, quando é dito que o Senhor Deus, Ele não é injusto, é clara a explicação. Ele não comete nenhuma injustiça em lançar qualquer que seja o pecador no lago de fogo. Afinal, foi o homem quem pecou. Afinal, foi o homem quem não quis. É o homem que não quer a Deus, é o homem que não deseja a Deus. Olha, mas todos não querem, sim, nem você queria, nem eu queria, mas a misericórdia dele nos alcançou. E quando essa misericórdia então nos alcança, então agora nós passamos a ter desejo por ele. Mas é a misericórdia dele. Então ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e isso não o faz injusto. E aí vem então essa pequena conclusão no versículo 16: assim pois não depende de quem quer, e não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer.
Se você perguntar quem quer, quando morrer, ir para o céu, todo mundo, eu quero. Não depende de você querer. E também não depende de quem corre, ou de alguém que sem conhecimento do que ele é e do que Deus é, se esforça para estar com Deus, para ser salvo. Não depende do seu correr, não depende do seu esforço, não depende do seu fazer, não depende do seu executar e nem do seu querer, do seu desejar. Por isso, está dito em João Evangelho, capítulo 1, versículos 11, 12 e 13. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. O povo judeu não quis a Jesus Cristo. E é dito então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguém diria, está vendo aí? Olha, a todos quantos o receberam. Você tem que receber primeiro. Mas o versículo 13, ele explica que esse receber não é mérito do homem, não é o exercício da vontade do homem. Aqueles que recebem são os que são alvo da vontade de Deus, porque no versículo 13 ele diz, os quais quer dizer, estes que receberam a Cristo, nasceram não da carne, nasceram não do sangue, nasceram não da vontade do... Está na sua Bíblia isso aí? João 1,13. Quando esses nascem de novo, por receber a Cristo, eles o fazem pelo exercício da sua vontade? Se fossem, Jesus estaria errado, porque ele disse, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Os que recebem a Cristo e por consequência nascem de novo, não o fizeram por sua própria vontade, mas nasceram não do sangue, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Deus é o sujeito da salvação e o homem é o objeto que sofre a ação da misericórdia de Deus. Por isso não depende de quem quer e não depende de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Aqueles que assim entendem pela Escritura e não pela teologia convencional, aqueles que assim entendem à luz da Bíblia e não pelo dogma romano, não pelas tradições de um protestantismo que perdeu as suas origens com a reforma, porque o cristianismo, os evangélicos do tempo presente, nada tem a ver com a reforma protestante dos dias de Lutero, nada. Mostra-me uma única semelhança, nada. Talvez você pense que não, e eu sugiro a ti que você leia alguns livros importantes de alguns homens reformadores, reformados, e você então, ao ler, logo terá uma estranheza, não vai entender quase nada na primeira leitura. E por que não vai entender quase nada? Porque o que ele está dizendo não é o que você costuma ouvir diariamente. É porque a mensagem que os reformados pregam não é a mensagem que se prega hoje nos púlpitos da maioria das igrejas. Então há uma estranheza. A primeira leitura é apenas para reconhecer o livro. A segunda leitura você vai começar a entender alguma coisa, muito pouca ainda. A terceira leitura você talvez entenda 30% do livro. E a partir daí, das outras leituras, você vai conseguir entender alguma coisa a mais. Porque nos falta uma visão bíblica. Não que a reforma, ou os reformadores, ou os da atualidade chamados reformados, não que eles tenham encontrado ou chegado à totalidade da Escritura, não, mas é porque eles lançaram base de princípios que nos abrem aí as portas para muitas outras revelações. A reforma não é tudo, a reforma lançou base para que nós, a partir de então, pudéssemos vislumbrar outras coisas. É um começo saudável,
é um voltar à Escritura, como eles tinham os seus lemas, vocês lembram? Somente pela graça, somente pela fé, a glória somente a Deus e somente pelas Escrituras. Quando eles eram chamados ou levados aos tribunais para serem julgados e condenados como hereges, eles diziam: prove-me o contrário pelas Escrituras e nós haveremos de renunciar àquilo que nós estamos sustentando. Mas nunca foi provado o contrário daquilo que a Escritura Sagrada disse. É por isso que qualquer pessoa que se opõe a esse tema, eles apenas são faladores. Eles falam que é heresia, eles falam que é um engano, mas não têm coragem de se assentar para provar pela Escritura o contrário.